Bem-vindos a mais um Psicóloga na Tela, quadro aqui no canal em que a gente compara cenas de psicóloga em filmes e séries com a realidade, pra gente saber se a psicóloga realmente poderia falar ou fazer uma coisa daquela. Meu nome é Erika, sou psicóloga. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também me seguir nas minhas redes sociais. A série que a gente vai falar hoje é a You, da Netflix. In my history of scared, this is the most scared I've ever been. É uma série que fala um pouquinho sobre o Joey, que é o protagonista, que ele acaba sendo um stalker. Então ele vai investigando as pessoas que ele tem obsessão, se envolvendo com elas, e a série mostra ele nesses relacionamentos. O episódio em específico de hoje foi falado por vocês, é o segundo episódio da terceira temporada. Então eu já queria avisar que vai conter um pouquinho de spoiler. Se você não quer receber nenhum tipo de spoiler dessa série, te convido a ver esse vídeo em outro momento. Então esse episódio ele conta a história da Love, que é a esposa, a namorada de Joe, e o Joey indo para terapia de casal. No primeiro episódio da série mostra um pouquinho ali o contexto que eles estavam vivendo, que o Joe e a Love tiveram recentemente um filho e se mudaram para o subúrbio, né? Se mudaram para uma cidade mais pacata, em que eles pudessem começar a vida deles como casal ali, cuidando do filho. Entretanto, a gente percebe que a relação deles é uma relação meio que distante, fria. Eles ainda estão nesse processo de adaptação, né, dessa nova fase do casal, enfim. E aí, o que acontece? A obsessão do Joey, quando ele fica, né, com essa obsessão, ele é uma pessoa muito apaixonada pela outra pessoa. Tanto que acaba extrapolando os limites, né, se tornando um stalker ali. Só que agora essa obsessão não tá mais na Love, né, na namorada dele. E sim tá começando a se transpor para a vizinha. Então a Love vem percebendo que de fato o Joey se encontra mais distante e vem se aproximando mais da vizinha. Então a Love vai descobrindo esse envolvimento do Joey com a vizinha e ela acaba num ato impulsivo matando a vizinha. Então a gente vê que não é só o Joey que tem tendências, né, de stalker, de crimes, inclusive até de assassinatos, mas também sua esposa. E aí o primeiro episódio da série ele mostra bem isso, né? Esse envolvimento do Joey com a vizinha e a Love matando a vizinha então por conta de todo esse contexto. E aí no final do primeiro episódio ela fala, olha, eu acho que a gente tem que fazer terapia de casal. Porque de fato acabou escalonando para uma coisa absurda, né? E aí o segundo episódio é justamente isso, eles indo na terapia de casal para conversar um pouco sobre a suposta traição do Joey. Então, quando eles vão para terapia, não necessariamente eles comentam sobre o assassinato, mas sim comentam sobre o Joey sendo mais atraído pela vizinha do que pela própria esposa. E assim, eu não cheguei a ver a série em todas as suas temporadas. Quando a Netflix lançou lá a primeira temporada, eu comecei a ver. Só que a série foi me perdendo um pouquinho ao longo dos episódios, assim, pra mim, e aqui é a minha opinião, né? A série, ela fica um pouco solta nos acontecimentos, né? Ela tem motivações muito fracas para os personagens e eu acabei desacreditando um pouco da série e não vi todas as temporadas. Voltei a ver agora só esse episódio por conta do pedido de vocês. Só que, apesar da série, né, ser um pouco descrente pra mim, eu achei que o papel da psicóloga nesse episódio se tornou bem fidedigno à realidade. Então vou estar falando pra vocês algumas intervenções que a psicóloga fez e que, por incrível que pareça, achei que soa muito bem. Então a gente vê que a psicóloga ela é ativa na sessão, ela tá bem concentrada ali no casal, tentando entender o contexto que fizeram eles vir para terapia, entender as motivações de cada um, como que chega a situação para cada um deles. Ela é bem atenta, tanto nos aspectos verbais como nos não verbais. Ela interrompe, ela puxa um para conversa, né? Então ela faz ali uma dinâmica bem legal. Uma das primeiras intervenções que de fato ela faz é com a Love, que a Love que puxa, né, essa ideia da terapia de casal, ela que tá falando um pouco mais ali no começo. E aí ela fala, nós brigamos, né, o Joey e eu, e a gente não sabe mais o que fazer a partir daqui. E aí ela tá contando só para psicóloga o que aconteceu e a psicóloga interrompe ela e fala, olha, quando você fala nós, você não dá espaço para a tua individualidade nem a individualidade do Joey, né? Como se ela estivesse falando pelos dois, como se os dois fossem meio que uma pessoa só. E a psicóloga pontua isso. E aí a Love toma um impacto, né? Não estava esperando aquela intervenção, vê que faz sentido para ela, né? Já arruma ali a fala dela, fala, eu não sei mais o que fazer, né, a partir daqui. E além disso, ela se desculpa. Então ela fala, desculpa, não foi por querer. E aí a psicóloga também fala, não tem a necessidade de se desculpar. Se você não aprendeu a ter uma comunicação funcional, clara, saudável, provavelmente é porque você não teve modelos a serem seguidos.
E essa pequena intervenção que ela fez, que foi bem dinâmica na conversa que elas estavam tendo ali, em que pontuou esses dois fatores, eu achei bem interessante. Primeiro, porque ela incentiva a individualidade de cada um no casal, mesmo que seja através da fala. E também porque ela faz a Love refletir um pouco sobre os padrões de funcionamento dela, a comunicação que ela utiliza e até mesmo modelos de referência. Então ela acaba quebrando um pouquinho o modo automático da Love se comportar e já traz essa reflexão que também vai servir para o Joey, né? Porque o Joey também está participando. Primeiramente nesse momento mais passivamente, mas está ali. E aí a Love continua contando um pouquinho sobre as motivações dela, que fizeram eles irem para terapia, e a psicóloga dá mais uma observação, que ela fala, bom, tô com uma pulga atrás da orelha, não tô achando que vocês vieram para terapia por conta dessa suposta traição do Joey, porque a Love considera que o Joey ficar mais interessado na vizinha como uma traição. E aí a psicóloga pontua que ela não acha que é exatamente sobre isso. E aqui eu achei uma fala bem interessante, né? Pode ser que o seriado quis colocar assim, não é sobre a traição, mas sim sobre o assassinato, mas não vejo só dessa forma. Vejo que é muito pelo simbólico atrás disso tudo. Porque essa situação fala da relação deles como um todo. A Love não vem se sentindo mais amada, esse é o ponto principal. E quando a gente vai atender casais na clínica, ou quando a gente vai atender uma pessoa que está num relacionamento de alguma forma, a gente sempre trabalha o simbólico. Não é exatamente fiquei irritada porque a toalha está em cima da cama, mas o que aquela toalha em cima da cama significa para aquela pessoa? É o que? Você não se sentiu ouvida, você não se sentiu amparada, aonde que te toca emocionalmente esses comportamentos? Então pode ser sim que a gente trabalhe muitas questões práticas, né? Por exemplo, de uma traição, enfim, de comportamentos, mas também o simbólico. E eu achei que essa fala dela trouxe um pouquinho esse peso da terapia, que é bem legal, que é bem importante. E beleza, aí eles continuam, né, conversando um pouquinho, o Joey começa a falar um pouquinho da visão dele. E aí vem a segunda intervenção da psicóloga, que quando o Joey tá falando, a Love já interrompe ele e fala, não, você é doido, e começa a se exaltar ali na sessão mesmo. E a psicóloga, ela faz um pouquinho de repressão desse movimento da Love. Ela fala que ela tá reagindo ao que o Joey tá falando e ali eles trabalham muito mais com resposta. Então, ao invés de reagir, dar uma resposta. E aí ela fala a diferença desses dois. A reação teria muito a ver com um impulso, né? Esse primeiro movimento da Love, que não foi ouvir o Joey, foi só rebater, foi tentar se defender. E a resposta seria um comportamento que passou um pouquinho mais pelo âmbito racional, em que você freou o seu primeiro impulso, pensou um pouquinho mais e aí respondeu. E esse conceito eu achei bem interessante, porque de fato é o que a gente trabalha na terapia. A gente trabalha com as respostas, né? No caso ali dessa analogia que ela deu. A gente trabalha utilizando a racionalidade a nosso favor para que a gente possa construir comportamentos de uma maneira mais saudável, mais funcional, que tenha mais a ver com os objetivos que você quer chegar. Então eu vejo que foi mais um pontinho aí para a psicóloga se comportando de uma maneira que talvez tenha muito a ver com a realidade. Eu particularmente achei um pouquinho rude a maneira que ela freou a Love, né, interrompendo, sendo um pouco mais direta. Mas isso eu acredito que é muito de subjetividade. Ali no seriado não pareceu que a Love ficou incomodada com esse tipo de intervenção. E aí beleza, a conversa deles continua e o Joey continua contando um pouquinho ali da briga que eles tiveram e como que chegou as coisas pra ele. E aí o Joey fala que ele não saiu daquele momento, né, que eles estavam brigando, não saiu do relacionamento, não foi embora por conta do filho deles. O filho deles se chama Henry. E aí ele diz que não se convenceu que o Henry estaria melhor assim, se ele fosse embora. A psicóloga pontua que, bom, então você ficou por conta do seu filho, não por conta da sua esposa. E foi uma pontuação muito assertiva, porque de fato foi isso que aconteceu. E ela traz, né, esse implícito para jogo, para o Joey também processar um pouco esses papéis que ele desempenha. Porque o Joey está no casamento com um papel de esposo e um papel de pai. E essa fala da psicóloga faz ele refletir um pouco sobre esse papel de esposo que ele vem negligenciando nesses últimos meses. Porque se ele está num lugar que ele ocupa dois papéis, mas só está focado em um, consequentemente esse outro papel ele vai ficar desamparado. E, inclusive, tão desamparado, né, trazer alguma disfuncionalidade ali para a relação que pode
afetar esse papel principal que ele quer zelar, que seria, né, no caso dele, o papel de pai. Então eu vejo que essa fala é um convite para ele refletir um pouco mais sobre esse papel que ele estava negligenciando e como tudo isso estava afetando a relação do casal e o filho deles. E aí, por último, nessa sessão de terapia, a gente vê a quarta intervenção da psicóloga, que é a tarefa de casa. Algumas terapias funcionam mesmo como tarefas de casa, né? Alguns combinados que você faz com os pacientes para que eles possam desenvolver a sessão para além da sessão, né? Desenvolver os assuntos trabalhados ali no dia a dia. No caso desse casal, foi a escuta ativa, ou ainda a comunicação não violenta como um todo. Claro que ali na série passa rapidinho, né? Ela dá uma folha que está escrito um pouquinho sobre o ouvir atento, sobre a comunicação não violenta e pede para eles tentarem fazer isso, né, ao longo da semana. Se fosse uma sessão de terapia real, muito provavelmente você trabalharia um pouco mais isso com os pacientes durante a própria sessão. Porque fazer uma comunicação não violenta é algo bem difícil de fazer, principalmente para quem não tem prática. Então você treinar um pouquinho, entender os princípios antes do teste real, antes de vir uma emoção forte que você vai precisar ali controlar e lembrar as habilidades, é interessante treinar quando você não está sentindo tanto essas emoções. Então seria uma ótima possibilidade trabalhar isso na clínica antes de levar para fora dela. Mas ali a gente entendeu o ponto principal, né? Que a ideia era eles se escutarem um pouco mais. Inclusive, para quem tiver mais interesse nesse assunto e você mesmo quiser aplicar a comunicação não violenta nas suas relações, tem um livro inteirinho do Marshall Rosenberg sobre isso. É bem interessante e bem legal. Mas enfim, voltando para a série, a gente vê que eles tentam, né, ao longo da semana, praticar um pouquinho desse ouvir sem tantos julgamentos, de tentar entender mais o que o outro está falando, mas não tem muito sucesso. E aí mostra eles voltando para a segunda sessão de terapia. Essa segunda sessão ela é bem interessante, porque a psicóloga conversa e trabalha mais com eles sobre as emoções durante as brigas e as crenças centrais que eles carregam. Crenças centrais, né, a gente pode entender como aquelas ideias sobre nós mesmos ou sobre as nossas relações que a gente carrega lá no nosso fundinho, nem sempre tão consciente, mas que interferem, né, nos nossos comportamentos. E aí eles estavam conversando um pouquinho sobre os comportamentos violentos do Joey. E a psicóloga pergunta, qual que é o sentimento por trás da raiva? E o Joey responde medo. E aí a psicóloga pergunta, medo do quê? E aí o Joey responde, bom, se a pessoa me vê realmente do modo que eu sou, ela vai embora. E ela vai embora para sempre. Então a gente vê que a violência do Joey nada mais é do que a defesa do medo dele. Quando ele percebe que aquela pessoa que ele está se envolvendo, que ele gosta, pode estar julgando ele, né? Ou ele interpreta que ela pode ir embora, ele sente medo de ser abandonado e, consequentemente, a raiva aparece como uma forma de defesa, uma forma dele não sair prejudicado na relação. E aí a gente vê que a Love, ela também carrega esse mesmo tipo de medo. E a defesa dela aparece para tentar proteger a família. Ela quer ao máximo deixar a família unida porque ela entende que a família seria um lugar de amor incondicional, de uma aceitação incondicional. Então o que eles estão falando, gente? Eles estão falando do medo do abandono, que na verdade é um medo muito comum, a gente vê em muitas pessoas, né? Tanto que a gente vê pessoas usando um pouco de máscara, não mostrando quem realmente elas são, para tentarem se adaptar ainda mais nos lugares, né? O que elas interpretam que aquele lugar está querendo delas. Então elas colocam essas máscaras e deixam um pouquinho quem elas realmente são de lado para serem aceitas, para não serem abandonadas. E se a gente for ver, tanto na série como na vida real, esse medo do abandono está muito ligado à história de vida das pessoas. Pessoas que tiveram algumas situações em que elas contavam com alguém que supostamente deveria estar ali para apoiar, amar elas, e elas não tiveram esse apoio, podem desenvolver aí um medo de abandono. Percebam, o medo do abandono não é só em situações físicas, práticas de abandono, mas pode ser um abandono simbólico, um abandono emocional, que emocionalmente você se sentiu desamparado em um momento muito importante da tua vida. E emocionalmente falando, isso é muito doloroso, né? Não é à toa que muitas vezes essas máscaras, o medo da vulnerabilidade, essa defesa que a gente cria é tão forte, porque é uma dor muito significativa. Claro que as pessoas vão desenvolver diferentes defesas com diferentes níveis de intensidade e de funcionalidade. No caso do Joey, ele foi para um extremo, né? Um extremo de defesa em que ele ataca
fisicamente as outras pessoas, cometendo crimes, inclusive. Mas no dia a dia, para as pessoas da realidade, não necessariamente vai chegar nesse nível, mas pode acontecer de elas abandonarem primeiro antes de serem abandonadas, de elas não se permitirem se envolver vulneravelmente, né, com outras pessoas. Pode ter diferentes facetas de um mesmo medo, por exemplo. E no caso do personagem da série, a gente vê no primeiro episódio da terceira temporada, mostra ali um pouquinho desse histórico do Joey. Provavelmente mostra também nas outras temporadas, mas como eu vi só esses 2 episódios, vou me ater a eles. Que o Joey, ele foi parar em um orfanato, né? Então ele supostamente teve esse sentimento de que os cuidadores, né, a mãe dele ali, que ele tinha uma relação, não quis ele levou para esse lado pessoal, como se tivesse algo errado com ele. E ficou muito marcado isso para ele. Tanto que o Joey tá no casamento por conta do filho, justamente por conta disso, que ele quer ser um pai presente, dar algo pro seu filho que ele não teve, porque ele sabe o quão doloroso é não ter tido aquilo. E aí, voltando na sessão, quando ele percebe isso e quando a Love também percebe isso e vê que os dois estão partindo de uma mesma ferida, né, de uma mesma dor, eles acabam se conectando e até ficando mais relaxados, mais aliviados de certa forma. O Joey até pensa, nossa, a gente tá falando de coisas tão fortes, como que eu tô mais aliviado? E é justamente por isso, né, a terapia, ela tem um poder sim de alívio, por você entender o que está acontecendo, entender de onde vêm as suas dores, de onde vêm os seus medos e ressignificar eles. Então, se você se identificou, por exemplo, com alguma fala que eu tive aqui sobre o medo de abandono, eu te convido muito a fazer um processo terapêutico em que você possa deixar isso mais leve para você e para suas relações. Claro que isso não vale só para esse medo em específico, né? Tantos outros que a gente carrega. Os seres humanos são tão complexos, né? A gente tem um espaço nosso em que a gente possa trabalhar a nossa história, a nossa individualidade, faz toda a diferença. E aí, no fim da segunda sessão, a gente vê que os dois estão um pouquinho mais conectados por perceberem isso e com a fala que a psicóloga traz, que é para começar a se verem como um time, como uma equipe e não como 2 oponentes um contra o outro. E essa fala é muito pertinente, porque, novamente, nas relações não é incomum as pessoas verem o seu parceiro, né, a sua parceira como alguém a ser vencido, né, uma competição. E quando você tira isso, a competição não é contra o seu parceiro, mas sim com um desafio em comum que vocês têm, vocês começam a se ver como equipe e as coisas começam a fluir de maneira muito diferente mesmo. Então a psicóloga traz isso um pouquinho para eles dois e aparentemente funciona muito bem. Então a gente vê que a psicóloga ela é fidedigna à realidade, ela traz pontos bem interessantes e consegue ajudar o casal a se conectar mais, a entender um pouco mais de cada um e impulsionar a relação deles. E convido vocês para fazer terapia também com bons profissionais, para que vocês também possam se conhecer e se impulsionar mais na vida. Esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Não esquece do botão de curtir aqui, que me ajuda a divulgar ainda mais a psicologia para outras pessoas. Me sigam também nas redes sociais e se você não se inscreveu, se inscreva também. Comente aqui quais outros episódios de filmes ou séries vocês também gostariam que eu analisasse. Fiquem bem, vejo vocês na próxima!